Debates recentes sobre a legalização dos jogos no Brasil reacenderam o interesse do público em geral sobre essa importante indústria. Mas antes de falar em legalização, eu queria te perguntar duas coisas. Você sabe o conceito de jogo? Sabe quais são os elementos definidores de um jogo? Então fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Olá pessoal, meu nome é Fabiano Jantalha, sou advogado especialista em direito de jogos. Nesse vídeo eu quero te explicar alguns conceitos básicos bem importantes sobre essa grande indústria que é a dos jogos e apostas. O conceito de jogo e os elementos de definição de um jogo. A primeira coisa que eu quero te falar a respeito disso é que nós temos várias leis que tratam dos temas dos jogos, mas nenhuma delas fornece um conceito exato do que é um jogo. Mesmo o Código Civil, que trata do assunto nos artigos 814 a 817, fala apenas sobre as obrigações e as dívidas relativas aos jogos e às apostas. Por outro lado, a Lei de Contravenções Penais, no seu artigo 50, que proíbe a exploração dos jogos de azar, também não conceitua o que é um jogo. Bom, então vem a pergunta, aonde deve se buscar esse conceito? A resposta é, na ludologia, que é justamente o ramo do conhecimento que estuda os jogos e seus impactos sobre o ser humano e a sociedade. Bom, na literatura internacional é possível identificar até 60 conceitos diferentes de jogo, mas é possível extrair desse grande conjunto pelo menos 3 elementos. O primeiro elemento de definição é a natureza ou objetivo. Segundo esse elemento, o jogo é uma atividade ou um processo que tem por objetivo proporcionar diversão ou entretenimento. Isso faz com que, por exemplo, fique afastado do conceito de jogo aquele tipo de atividade que envolva algum tipo de competição com risco à saúde ou à vida de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, como vimos naquele seriado da Netflix, o Round 6, tecnicamente não poderia ser considerado como um jogo. Bem, o segundo elemento é a presença de regras fixas. Para que alguma atividade possa se caracterizar como jogo, é preciso que ela esteja pautada em um sistema de regras fixas e estáveis. Sem regras, não há um jogo, mas uma mera competição ou uma disputa qualquer. O terceiro elemento é a presença ou a possibilidade de uso de estratégias. Segundo esse elemento, para que alguma atividade possa se caracterizar como jogo, é preciso que as ações dos jogadores sejam capazes de exercer algum tipo de influência nas suas chances de êxito. Ou seja, para ser considerado como tal, um jogo precisa permitir um espaço para a formulação e uso de estratégias por seus participantes, para que eles possam, inclusive, aumentar as suas chances nesse jogo ou atividade. Bom, com a combinação desses 3 fatores, nós podemos então propor um conceito formal de jogo, que seria mais ou menos o seguinte: é uma atividade ou processo voltada ao entretenimento ou diversão, baseada em um sistema de regras previamente definidas, no qual um ou mais participantes vão interagir mediante o uso de estratégias desenvolvidas e dentro de um universo de alternativas permitidas pelas regras do jogo. Esse conceito, em breve, deve ser adotado formalmente no Brasil, porque nós temos um projeto de lei, que é o de número 442 de 1991, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e aguarda votação no Senado Federal. E nesse projeto de lei há um artigo específico com conceitos, com definições legais. E entre esses conceitos está justamente o conceito legal de jogo, que é mais ou menos esse que eu acabei de apresentar para você. Bom, agora você já sabe o que é um jogo e quais são os seus elementos definidores. Mas você sabe qual é a diferença entre jogo e aposta? Isso é o que nós vamos ver em outro vídeo. Se você achou útil ou interessante o conteúdo desse vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de ativar o sininho para receber a notificação sempre que nós postarmos algum vídeo novo. Até o próximo vídeo.